matemática. No vídeo de hoje vou falar essencialmente sobre as funções seno e cosseno. No último vídeo que fiz sobre trigonometria, sobre noções básicas, prometi que iria falar sobre o andamento das funções seno e cosseno e que também iremos abordar, assim, de forma simples e básica, também algumas noções que nos surgem, por exemplo, em física, nomeadamente de ondas sinusoidais, frequência e comprimento de onda. Vamos começar por usar mais uma vez, e isto vai ser habitual nos meus vídeos de trigonometria, o círculo trigonométrico, ou círculo unitário. Nós sabemos que é um círculo de raio 1, por isso por vezes também o nome de círculo unitário. Isto está um bocadinho mais direitinho, mas pronto. Vou pôr já aqui ao lado um gráfico. Vou pôr aqui o meu ângulo alfa no eixo horizontal e no eixo vertical, nos y, iremos ver então as seguintes funções. Vamos começar pela função seno. Lembramos aqui então que vamos ter os 0 graus, os 90 graus, 180 graus e 270 graus. Para quem preferir, 0 e 360 como é óbvio, para quem preferir, também temos 0 radianos, π sobre 2 radianos, π, 3 π sobre 2 radianos e 2π. Em volta completa ao círculo trigonométrico são 360 graus ou 2π radianos. Vamos ter então aqui um ângulozinho alfa. Um ângulozinho alfa que vai andar aqui a rodar à volta do círculo trigonométrico. Agora vamos começar pela função seno, que, como já falei anteriormente, é lido no eixo vertical, no eixo dos y, e temos até alguns valores conhecidos para determinados ângulos. Portanto, vamos começar aqui com os 0 graus. Aqui vou pôr os 90 graus, 180, 270 e a volta completa dos 360 graus. E aqui no meio iremos ter os 45, os 30 e os 60 graus, que irão surgir, obviamente, aqui também. Em radianos temos então π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, e estes ângulos aqui intermédios, π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3. Vamos então ver o andamento da função seno e cosseno. Vamos ter aqui a unidade, ainda há pouco. Vamos ter aqui os valores que a gente conhece de 1 meio, mais ou menos assim para aqui, raiz de 2 sobre 2 e mais ou menos assim para aqui, raiz de 3 sobre 2. Os números são pequeninos, já os conhecem. E vamos ver então o comportamento das ondas. Vou aqui traçar só algumas linhas auxiliares, ver se isto não fica muito torto. E aqui ao meio. Não está muito direitinho, não. Não vou precisar muito para aqui. Bom. Vamos então ver. Para 30 graus o seno nós sabemos que é 1 meio. Para 45 graus sabemos que é raiz 2 sobre 2. Para 60 graus vamos ver que é raiz 3 sobre 2. E para 90 graus é 1. Reparem que o que vamos ter aqui vai ser, já que vou aqui desenhar,
algo que começa a subir com alguma velocidade. Reparem, o seno, quando o nosso ângulo começa a subir por aqui fora, a projeção vai começando a subir de forma mais brusca, mas a partir aí dos 45, sobretudo dos 60 graus, ela começa a atenuar e começa a ficar cada vez mais lenta. Daí aqui esta aproximação aqui, quando chega então aos 90 graus, e depois, quando o ângulo alfa vem aqui para o segundo quadrante, quando continua a rodar, a projeção do seno vai começar a descer, e o que vamos ver é que aos 120 graus vai voltar a passar por raiz 3 sobre 2, aos 135 graus há de vir aqui para raiz 2 sobre 2, e aos 150 há de vir aqui para 1 meio. Depois temos aos 180 graus 0. Então vamos ter a onda a fazer isto. Ups. Está a fazer mais bonitinho. E aqui também o declive começa a ir devagarinho e de repente vem para aqui abaixo até aos 180 graus. Chegamos ao terceiro quadrante e vamos ver que o nosso ângulo começa então a caminhar para menos 1. Vai entrar em valores de y negativos. Daí que vou pôr aqui também menos 1. Menos 1. Menos 1 meio. Iremos também ter aqui o menos raiz de 2 sobre 2 e assim para aqui. O que é que eu estou a fazer? Estou disparados. Agora vamos ter assim aqui o menos 1. Aqui menos 1 meio. Para aqui vamos ter o menos raiz de 2 sobre 2 e assim para aqui o menos raiz de 3 sobre 2. Ok, mais para baixo. Ok, vou também meter aqui umas linhas auxiliares. Tracejado. E vamos ter então nos 210 graus vamos ter menos 1 meio, nos 225 vamos ter menos raiz 2 sobre 2 e nos 240 vamos ter menos raiz 3 sobre 2 e nos 270 menos 1. Ou seja, agora, se repararmos, e eu vou avançar agora pelo resto do tracejado, isto não tem nada que saber, vamos ver, é a mesma onda, mas agora virada para o contrário, portanto, no outro sentido. Ou seja, ela vai começar a descer por aqui baixo, vai se aproximar daqui do menos 1, vai atingir o menos 1, vem agora por aqui fora, outra vez para cima, até aos 360 graus. Ou seja, ele faz esta voltinha aqui e depois faz a mesma volta, mas digamos como se fizéssemos a imagem em espelho da minha onda sinusoidal. Este formato de onda, agora acabei de dizer, é conhecido como uma onda sinusoidal. Isto é o andamento da minha função seno, pelo menos numa volta ao círculo trigonométrico. Já o cosseno, que, como sabem, é lido então pela projeção no eixo horizontal no círculo trigonométrico. Como vimos anteriormente, o cosseno de 0 é 1, portanto o cosseno vai começar aqui em cima. Para 30 graus vai valer a raiz 3 sobre 2. Para 45 graus vai valer a raiz 2 sobre 2 e vai se cruzar, digamos assim, com a função seno. Aos 60 graus vai passar por 1 meio e depois temos aqui aos 90 graus a ir para 0. Portanto,
A função cosseno vai fazer então também este andamento tipo o do seno, mas a começar em 90 graus. Agora, no segundo quadrante, se repararem, o cosseno vai então ter valores negativos. E vamos ter por aqui então abaixo os valores de 120 graus aqui menos no meio, os valores de 135 graus menos raiz 2 sobre 2 e de 150 graus vir para aqui para menos raiz 3 sobre 2. Aos 180 graus, ou π, vamos estar em menos 1. Ou seja, a nossa função de cosseno vai então para aqui abaixo e vai fazer aqui a curvazinha nos 180 graus. Onde depois irá começar a subir outra vez para cima, que ele chega ao terceiro quadrante e já agora estamos aqui no intervalo do primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Vamos então ver que o cosseno vai agora começar a aproximar-se outra vez no terceiro quadrante, perdão, de zero. Então vai começar a vir para aqui para baixo, a projeção vai começando a diminuir e vamos ter então aqui menos raiz 3 sobre 2, vai-se cruzar outra vez aqui com o seno aos 225 graus e depois temos aqui menos 1,5 aos 240 e 0 aos 270. Portanto, a função de cosseno vai fazer aqui esta, não está muito direitinho, mas aqui esta voltazinha. E no quarto quadrante vai ser igualzinho ao seno quando está no primeiro quadrante, vai então agora começar a subir de 0 para 1, vai fazer isto. Isto está um bocadinho mais direitinho. E isto é a função cosseno. Se repararem, a diferença entre a função seno e a função cosseno é precisamente uma diferença de 90 graus. Se eu avançasse o meu cosseno 90 graus para a frente, iria ter então que ficaria igual à minha função de seno. Agora, começando a falar um bocadinho sobre a noção de ondas, eu posso ter uma situação em que posso imaginar que tenho aqui um ângulo virar, a continuar a girar e a girar e a girar, a andar as voltas ao longo do círculo trigonométrico. Quer dizer que eu continuava a contar voltas por aqui fora e a minha função de seno iria continuar por aqui fora e repetidamente, e se fosse o cosseno iria continuar também por aqui fora a repetir-se e por aí fora. O que acontece é que nós vamos então agora ter uma nova noção que eu vou, isto aqui é alfa, que eu vou falar, que é a noção de frequência. A noção de frequência, para quem já ouviu falar nisto, tem a ver com o número de vezes que uma determinada função se repete por segundo. Ou seja, se eu agora mudasse aqui a minha escala para tempo e considerasse uma frequência básica, vou colocar aqui, imaginemos, e agora eu vou passar para radianos, porque estes cálculos fazem-se mais facilmente em radianos. E vamos admitir que vou colocar uma frequência de, e representa-se pela letra F, de 1 Hz, ou seja, 1 ciclo por segundo. O que aconteceria era que eu tinha então aqui o seguinte: ao final deste bocado todo eu tenho 1 segundo.
Ou seja, esta minha sinusoidal, aqui o meu ângulo que andou aqui a girar, ele levou 1 segundo a dar uma volta completa ao círculo trigonométrico. A frequência então também é dada por outra coisa que é 1 sobre t, que é o período. O período t é precisamente quanto tempo leva a dar uma volta completa. Portanto, se temos 1 segundo, 1 sobre 1 é 1, temos uma frequência de 1 Hz. Agora imaginem que em vez de 1 segundo eu tinha dado a volta completa em 0,5 segundos. Ou seja, neste caso eu teria f igual a 1 sobre 0,5, ou seja, 2. Quer dizer que a minha frequência é 2 Hz. E por aí fora, se eu agora começasse, por exemplo, e o meu ciclo fosse 0,1 segundos, portanto o meu período, esta onda levaria 0,1 segundos a ser concluída, então eu teria 1 sobre 0,1, que é 10 Hz. E vamos vendo que, por exemplo, se fosse 0,01 segundo, seriam 100 Hz, se fosse 1 milissegundo, 0,01 seriam 1000 Hz, e por aí fora. Quer dizer que neste caso, para uma frequência de 10 Hz, quer dizer que aqui, à volta do círculo unitário, teríamos aqui um ângulo a girar 10 vezes por segundo. Acontece também, porém, que muitas das vezes não temos aqui só uma função com este aspecto. Muitas vezes vamos ter uma determinada amplitude, ou seja, todos estes valores que aqui estão e que lemos do círculo unitário poderão ter uma amplitude A, menos A, menos A. Atenção que não se esqueçam que as funções seno e cosseno estão só definidas para resultados entre menos 1 e 1. Mas se eu tiver, por exemplo, uma função y igual a seno, perdão, mas por exemplo, se eu tiver uma função qualquer y igual a vezes seno de alfa, portanto uma determinada amplitude a vezes o seno de alfa, o que vai acontecer é que eu vou ter os resultados do seno de alfa entre menos 1 e 1, portanto o meu resultado da função y há de variar entre menos a e a. Passo a ter aqui amplitudes. Acontece que para fazer as coisas de forma mais correta eu não posso aqui meter alfa, porque o meu ângulo varia com o tempo. E quando eu digo varia com o tempo, a forma como eu tenho de definir isso é através de uma expressão que eu vou introduzir agora, que é ômega vezes t. T é o tempo e ômega... O que é este ômega? Ora bem, o ômega é chamado de frequência angular. E é precisamente a velocidade com que, em radianos por segundo, em que aqui o meu ângulo anda às voltas. Ou seja, o nosso ômega vai ser também conhecido pela seguinte expressão: ômega igual a 2πf. 2π radianos são os 360 graus. 2πf então quer dizer que se a frequência for 1 Hz, quer dizer que a minha frequência angular é 2π radianos por segundo. Reparem que 2π é a volta completa ao círculo trigonométrico. É fácil de perceber. Frequência 1 então é 2π radianos por segundo. Já agora ômega lê-se em radiano por segundo. Radianos por segundo. Já se, por exemplo, o meu ângulo for, a minha frequência, perdão, for de 10 Hz, por exemplo, uma frequência de 10 Hz, quer dizer que o meu ômega vai ser o quê? Vai ser 20π. 20π radianos por segundo. Quer dizer que a minha velocidade é 20π radianos por segundo, ou seja, a volta completa são 2π
Se ele dá 10 voltas completas por segundo, quer dizer que a velocidade, ou a minha frequência angular, vai ser 20 pi radianos por segundo. E como tudo isto está dependente do tempo, como se utilizarmos o tempo como escala, vamos ter então a minha função dada para esta forma, sendo ωt. Isto define o que nós chamamos em física uma onda. E é uma onda tipo sinusoidal. Outra forma de expressarmos ômega seria, por exemplo, ômega igual a 2π sobre t. E aqui até percebemos melhor a questão dos radianos por segundo, porque reparem, π é radianos, 2π é em radianos, e o tempo cá em baixo, a unidade é segundo, não é? Daí, radiano por segundo. Outra forma é pôr radiano vezes segundo menos 1, que quer dizer que está por baixo, portanto é dividir. Por exemplo, nossa corrente elétrica em casa tem o seguinte aspecto. É uma sinusoidal também. Agora até vou retirar aqui o cosseno. Vamos ficar só com o seno para não criar grandes confusões. Então, temos só aqui o nosso seno e a nossa tensão elétrica. Se quisesse agora representá-la no gráfico, o que eu vou ter é o seguinte: vou ter uma função também do tipo y igual a nossa tensão elétrica. Então, pôr aqui uma amplitude máxima, vou pôr aqui um maiúsculo, vezes seno de ômega t. Quer dizer que vamos ter a nossa sinusoidal aqui entre U e menos U, que é a amplitude da nossa tensão. Não vou entrar em pormenores, por acaso não são os 230 graus, são os 230 volts, são 313 volts, mas não vou entrar em pormenores com isso. Mas agora não vamos pensar quantos volts são, vamos só ver U de tensão elétrica. Nunca digam voltagem, que isso é um nome muito feio. Em Portugal dizemos tensão elétrica e não voltagem. Bom, temos aqui então a voltazinha, nossa sinusoide. Ora, quantas vezes é que ela se repete por segundo? Bem, a frequência da nossa corrente elétrica é de 50 Hz. Ou seja, nós temos esta sinusoidal a comutar entre estas amplitudes de tensão menos U e U 50 vezes por segundo. Ou seja, neste caso, a minha frequência angular, que é 2πf, vai ser dado por 100π. Ou seja, o que eu posso então dizer que a minha tensão, e agora vou pôr isto aqui até de uma forma mais bonitinha, por aqui, minha tensão a variar no tempo com um U minúsculo t é o seno de 100π vezes t. Neste caso, o meu período vai ser 1 sobre 50, que é igual a 0,02 segundos. Bom, então quer dizer que aqui o meu período é 0,02 segundos. O tempo está em segundos. Então quer dizer que vou ter uma onda de período de 0,02 segundos e por aí fora vai então repetir 50 vezes por segundo. Outra noção que surge e também das ondas, nomeadamente a nível da física, é o comprimento de onda. Ora bem, o comprimento de onda é dado de outra forma, portanto eu vou pôr aqui um outro gráfico cá em baixo, e já não é uma função em ordem ao tempo, é uma função em ordem à distância. Vou pôr aqui um D
em metros. Ora bem, e o meu comprimento de onda vou tirar mesmo aqui uma onda sinusoidal, é em todo semelhante. Eu vou dizer que no meu período de onda, esta distância que aqui está vale um valor lambda. É uma letra grega, assim como é o ômega e como é o pi, temos lambda, que é o comprimento de onda. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, quando nós temos uma onda, neste caso é uma onda elétrica, e também se propaga num condutor elétrico, mas também podia ser, por exemplo, uma onda portadora de rádio, das telecomunicações, por aí fora. Nós temos muitas ondas destas a dar por aí pelo espaço. E o que é que isto quer dizer então do comprimento? É que quando a onda ela sai a uma determinada frequência, não é? Mas ela é propagada no espaço. Ela vai tendo uma propagação no espaço. Quer dizer que ela vai-se andar a deslocar-se. E chamamos o comprimento de onda o seguinte: se nós estivermos aqui paradinhos, neste ponto, vamos aqui nós, vamos aqui olhar neste ponto, e a onda aparece e vai começar a passar. Portanto, nós vamos ver esta onda a deslocar-se. O comprimento de onda é precisamente a distância em que nós vimos a onda toda a passar e ela volta outra vez a repetir o mesmo ciclo. Ou seja, ao final de um período. Tenho aqui a minha onda, depois há de voltar a fazer isto e isto e isto. Portanto, este espaço aqui entre, por exemplo, o comprimento de onda pode ser entre estes dois pontos, ou pode ser entre estes dois pontos. Interessa é a partir do momento em que a onda se começa a repetir e a ficar igual. Ou seja, ao final de um período. E então a isto chamo o meu lambda. Portanto, vendo as coisas no espaço e no tempo. O meu lambda tem então uma relação direta com a frequência e com o período. Se formos a ver, eu diria mesmo que o lambda é diretamente proporcional ao período. Quanto for o período, portanto, quanto mais longo for o período, mais tempo leva a onda a completar a volta, mais comprido é o comprimento de onda. Quanto mais estreitinha for a minha onda, que a frequência for cada vez maior, vou ter uma onda mais rápida, mais estreitinha, que se repete muito mais vezes por segundo, então o meu comprimento de onda também começa a encolher. Começa a ficar mais estreitinho e começa a repetir várias vezes também por segundo. Ou, por outras palavras, dizemos que será indiretamente proporcional à frequência. Portanto, quanto mais baixa é a frequência, maior é o período, maior é o comprimento de onda. Quanto mais alta for a frequência, isto lembrando-nos que f é igual a 1 sobre t, ou seja, t é igual a 1 sobre f, se f aumenta, está no denominador, o t vai diminuir. Portanto, vai diminuir e o comprimento de onda vai também reduzir. O comprimento de onda vai estar depois sujeito a várias coisas. Ora bem, então, como é que nós determinamos o comprimento de onda? Agora vou apagar o nosso círculo trigonométrico. Não precisa mesmo. Ora bem, então o meu comprimento de onda lambda vai ser dado pelo seguinte: pela velocidade de propagação da minha onda sobre a frequência da onda. Ou então, se preferirem, a velocidade de propagação da onda vezes o período t. Outra questão interessante é a seguinte: por exemplo, no caso de luz, ou no caso da própria eletricidade, a propagação é dada à velocidade da luz. Ou seja, nesse caso vamos ter que lambda vai ser igual a c da velocidade da luz sobre f, ou que lambda vai ser c vezes t. No caso, por exemplo, de uma onda sonora, já irá se propagar à velocidade do som, e de outras ondas, dependendo depois também do meio e do tipo de onda que temos. Mas normalmente as mais conhecidas e que se fala mais, ou é, por exemplo, no caso do áudio, a propagação do som, e aí a velocidade é a velocidade do som. E no caso da eletricidade ou de luz com determinadas frequências, a própria luz solar tem vários espectros de frequência conforme
as tonalidades que nós encontramos. Nesse caso, então, a velocidade é dada pelo constante da velocidade da luz. Bom, eu não vou entrar em mais pormenores, isto já chega, sobretudo por estes aspectos simples que vão encontrar também em algumas matérias de física. Espero que tenham gostado do vídeo e se estiverem no YouTube podem subscrever o meu canal para mais novidades e no meu site web também, se quiserem ver uma determinada matéria abordada, podem clicar no link solicitar um vídeo. Muito obrigado e até ao próximo vídeo.